glide slope, glide slope, glide slope. Seja muito bem-vindo ao Debriefing 67, seu podcast de aviação. Vamos falar sobre tudo de aviação aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, no mundo. Comigo sempre está aqui Diego Paulino e Adriano Galindo. E você sabe também que atrás das câmeras tem a Bia, né? A Bia que manda em todo mundo aqui, é melhor a gente fazer o que ela tá mandando. Então, pra gente hoje começar, estamos recebendo a nossa amiga que tem múltiplas funções. Ela realmente, assim, se eu fosse comparar com uma aeronave, eu diria assim que é multimissões. Cumpre diversos tipos de missões. Eu posso enumerar algumas. Professora de inglês, profissional de marketing e propaganda, fotógrafa, comissária de voo e piloto, que é o que a gente vai falar hoje. Carol Klein, seja bem-vinda! E antes da gente começar de fato a nossa conversa, eu queria agradecer o nosso patrocinador. Nós temos patrocínio, sim! É esses docinhos maravilhosos da Le Petit Doceria. Esse docinho específico é a tampa da manete, que tem um sabor de panetone. Tampa da manete, você vai pedir lá pra Le Petit. É maravilhoso, tá? Então, ó, inclusive parece a manetinha lá do Sêneca. Tampa da manete lá na Le Petit, delicioso. Não esquece de pedir lá, beleza? Você que estiver em Campo Grande, vai passando, você vai falar lá com o pessoal da Le Petit pra você comer esses docinhos maravilhosos. E se você falar alguma coisa de aviação lá, eles vão fazer um doce em homenagem a isso aí que você pediu. Beleza? E não esquece de pedir esse aqui, que é o tampa da manete. Tá bom? Carol Klein, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Muito obrigado. Eu sinto como se fosse a primeira vez. Não é incrível isso? A gente não precisa contar que é o Take Two. Entendeu? Mas é muito legal te receber aqui, de verdade. Te fazer vir aqui de novo. Mas tem gente que vai gostar até de vir mais vezes. E a gente vai querer que você venha sempre que você quiser. Não, tá eu bom? falei, se tiver pão de queijo, eu venho. Mas eu falei já. Se não tiver o pão de queijo, não vai nem... pão de queijo. Ela não vai nem aparecer. Carol, eu sempre começo perguntando sobre como é que você começou na aviação. Mas eu já sei que essa resposta vai nos trazer para outras perguntas de antes. E eu achei o máximo contar dessa forma. Então, por que você decidiu ser piloto? Então, na verdade, eu decidi ser piloto na primeira aula que eu tive de teoria de voo com o professor Fábio, lá em Curitiba, na CWB. Faço propaganda porque eu gosto muito deles e foi onde tudo começou. E você é de Curitiba? Sim, sou de Curitiba. Ó, segundo estrangeiro que a gente tá fazendo entrevista, Curitiba né? é europeia, brasileira, ainda bem estrangeira. A gente já teve um estrangeiro de Goiânia, agora tá um estrangeiro... Quer dizer, ele tem base em Goiânia, mas ele é de Salvador. E agora é um estrangeiro de Curitiba. E aí você tava lá na CWB pra fazer o curso de comissária. Isso, E no primeiro dia de aula de CTA lá, de conhecimento técnico, você falou, caramba, acho que eu posso fazer isso. Acho que eu quero ser piloto. E antes, então, por que você foi fazer o curso de comissária? Então, eu dava aula de inglês, você também entende. Eu raça, viu? Como funciona. Professor de inglês, meu Deus. Gostava muito de dar aula. Porém, chegou um momento que, assim, eu precisava ter algo mais concreto na minha vida, né? Eu já tava com 30 anos, eu pensei, eu preciso ter algo que me dê uma segurança, né? Dar aula de inglês é muito bom, mas tem vezes que você tem muito aluno, tem vezes que você não tem aluno. Eu sei. Né? E você pensa em tirar férias, se você não trabalha, você não ganha. Então, aí eu tava conversando com meu avô, eu tinha essa ideia quando eu era mais nova, mas... então já tinha essa ideia, assim, criança, adolescente? Quando eu tinha, sei lá, meus 19 anos ali, eu pensei, deve ser legal, né? Mas eu sempre, né, quis ter família, achava que ia ser muito divergente, né? A ideia. Então, assim, um dia eu tava na casa do meu avô, aquela ideia antiga, né? Você é alta, você é bonita, por que você não vai fazer o curso de comissária? Falei, é uma boa, vou lá. E aí, daí eu acabei começando o curso de comissária. Bem depois, né? Quando meu avô falou, foi meio que eu já tava começando a pensar em fazer o curso. Que legal. Meio que confirmou ali que eu tava de ideia na cabeça. E aí fiz o curso, daí, como eu falei na primeira aula ali, eu falei, acho que eu vou querer ser piloto. Porque pra mim era algo tão, assim, nunca passou pela minha cabeça, um dia eu posso ser piloto. Não, nem vontade, nem nada. Por quê? Era algo muito distante, né? Eu não tinha ideia como funcionava. Era assim, É engraçado porque quando eu era mais nova, eu pensava, nossa, eu tenho vontade de ser piloto de kart, mas eu não sei nem como começa. Piloto de kart? É. Caramba! Mas assim, é o tipo de coisa que eu pensava assim, não sei nem como começa. A nova Bia Figueiredo? Deve ser caro, deve ser difícil, tem que ter pessoas pra te ajudar. E assim, não que a aviação não seja assim, mas...
No começo você consegue com as suas próprias pernas ali, PP, né? E já piloto de kart não, você já tem que ter, já tem que começar tá com um patrocínio forte, assim. Exatamente. Então, assim, por isso que nunca passou na minha cabeça, sei lá, quem sabe um dia eu seja piloto. Não, nunca foi uma ideia. E aí, entrando no curso de comissário, essa ideia surgiu. E eu falei, nossa, eu acho que eu consigo, acho que eu consigo chegar lá. Mas você fez o curso de comissário até o final? Fiz o curso de comissário. Foi em 2018. Até eu era... Tinha eu e mais uma menina acima de 30. Eu tava com 30, ela acho que tinha 32. E o restante do pessoal, tudo novinho. Novinho, 20 aninhos. Tipo, 20, 18, 19. Eu acho legal você estar falando de duas coisas. Na mesma idade, minha 19 anos. A perna não conta. Eu acho legal você estar abordando isso, porque são duas coisas interessantes. A primeira é tabu de idade. Uhum. E a segunda é você estar se dando essa oportunidade de pensar em ser piloto quando você estava no curso de comissário. Sim, e é muito comum, assim, eu tenho vários colegas, né, que trabalhavam comigo na companhia, na Gol, né, que eu trabalhei. Esse é patrocinado, mas não é pela Gol. Não. Obrigado, Gol. Ela tá aqui, temos, né? Mais gente aqui, mas é da Le Petit hoje patrocínio, tá? Pode continuar. Eu falo porque eu sou muito grata pelo tempo que eu vivi lá, né? Não tenho absolutamente... Coração laranja. Exatamente. Não tenho coração de cor nenhuma. Dizem que a melhor empresa é que você trabalha, e o melhor avião é que você voa. Diz que, né? Concordo. Esse é um corte, tá? Pode cortar aí que isso é verdade. Então, já pode fazer isso aí. Enfim, mas eu me perdi. E aí você tava fazendo curso de comissário e você só tinha você e mais uma amiga acima de 30. Isso, aí eu tinha muito receio, né? Porque foi-se o tempo que a comissária era para as meninas novas, altas, magras, naquele estereótipo. Hoje em dia não tem muito esse estereótipo. Então, assim, na época que eu fiz o curso, eu até conversava com meus professores, eu falava, mas eu sou a mais velha. Tipo assim... Será que eu tenho alguma chance nisso? Eu achava que eu ia ser a última a ser, né, conseguir uma seleção, a entrar numa companhia. E no fim da turma que eu formei, se eu não me engano, entrou só eu e mais uma, que é minha amiga. E aquela que era acima de 30 também? Não, foi uma bem novinha, ela tava com 18 na época. E tá na Azul até hoje. Que legal. Então, assim, né, não foi desmerecendo os outros que estavam lá e tal. Sim, cada um acabou até seguindo os caminhos diferentes, né? Sim. Optou por fazer outras coisas. E eu achei legal que eu entrei na fase certa da minha vida, assim. Até na entrevista eu lembro que perguntaram, mas por que agora com 30 você resolveu ser comissária? E eu falei, porque se eu tivesse feito com 18 anos, eu não ia ter a maturidade que eu tenho hoje. Sabe, eu não ia ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha inglês, eu não tinha experiência de vida que eu precisava ter para ser comissária. Porque você lida com pessoas, né, como Sim. comissário. E essa é a função principal, ser a conexão entre a empresa e o cliente. Exatamente. E o comissário desempenha não só a função comercial da coisa, né, que é entre cliente e empresa, mas também na parte de segurança. Sim, e a parte de segurança é a principal, é isso que eu ia falar. Sim. É a principal e é a que exige maturidade. Então, a empresa, com certeza, quando fez a sua seleção, ela avaliou isso. E você acabou bingando naquilo que era o seu ponto mais forte, ó. Eu sou mais maduro do que uma garota de 20 anos. Então, eu, né? É o que você vê hoje, as empresas priorizam muito a competência, né? Na seleção. Eu percebo isso aí. Hoje em dia acontece muito. Hoje em dia, assim, até porque acho que a nossa geração ainda foi uma geração... A nossa geração, tô colocando todo mundo na mesma idade aqui. Lá em 1940. Mas é uma geração... Eu sou 2 anos mais velho que você. Acho que Eu tô um degrau acima. Então... Não, mas eu digo, é uma geração que a gente ainda não tem aquele conceito dos nossos pais, avós, de ficar na mesma empresa pra sempre. Sim. A gente sempre procura crescer, melhorar, né? E aquele passinho a mais, em busca do sonho. Mas a gente também não é tão Porém, a gente não é tão, tipo assim, se eu não gostava, vai embora. Né? Que hoje em dia parece que tem, assim, as pessoas mais novas, às vezes, acabam tendo essa... Tipo, de não ficar, talvez. Essa fluidez, assim, não sei se eu me expressei bem. Não, mas eu super entendi. Mas, assim, então eu acho que nesse quesito, assim, eu acredito que até as pessoas que entraram na minha turma da Gol também, a maioria tem, tipo, a minha faixa de idade, assim. Que legal. Um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho. Então, você realmente teve vantagem no final. Por ter eu entrei na época certa ali, Entendi. Eu acho que eu entrei na época certa. Entre o momento que você teve a ideia de ser piloto, que foi lá no começo do curso de comissário, até você
começar o curso do PP? Levou quanto tempo? Levou um pouquinho mais de um ano, porque eu terminei o curso em 2018, lá por maio, junho. Um ano depois eu entrei na Gol, em maio. E aí foi quando eu Você comecei levou um ano só. Um ano, deu Que é uma coisa assim, milagrosa. quase porque- exatamente um ano, porque eu acho que foi ali por maio, junho, na mesma época do ano que vem, do ano Nos anos seguinte, seguintes. eu entrei na Gol. E Você achou que foi uma coisa bacana de ter ficado tão pouco tempo? Foi e muito conseguiu- rápido. Eu Entendi. tinha amigas também que, tem 10 anos que eu fiz o curso e até agora eu não entrei. Então, é o que eu já ouvi diversas vezes. É. 3, 4 anos depois de ter feito o curso. Aham. Tem Então, pessoas dentro da própria empresa que demoram para entrar. Exatamente. Porque assim, muita gente entra na empresa em outras áreas para tentar ou ir para tripulação comercial, né, ou para tripulação técnica, que seria comissários e pilotos. E as pessoas trabalham às vezes 5, 6 anos dentro da empresa, fazem 2, 3 seleções e não entram. É muito comum isso aí. Mas é comum essa transição interna? Sim, Você que totalmente, trabalha, totalmente né? comum. E a empresa até apoia, assim. A maioria Ela das apoia empresas, mesmo? por exemplo, assim, para entrar de piloto, Ah. uma seleção externa eles pedem 500 horas. Uma seleção interna, 150, 200, depende da companhia. Então- Geralmente abre primeiro para Isso, oportunidade abre interna. interna. Em todas as empresas tem esse padrão, mais Olha, ou eu não menos? sei dizer. É que vocês conhecem da Gol. Isso. Não, mas né? pelo que eu tenho visto, assim, eu sei que a Latam e Azul também tem uma diferença para quem é interno, para quem é externo. Que bacana. Uhum. E aí, quanto tempo levou pra você começar o PP? Então, aí eu precisei juntar o dinheiro, né? Que é a parte mais difícil. Com Que eu certeza, né? caminhei na aviação praticamente com as minhas pernas nesse sentido. Então, assim, eu fiz o treinamento, eu comecei a voar, acho que foi em julho. Aí já comecei a estudar São por 2 conta. meses de treinamento? 45 dias. Aí tem o treinamento em solo e mais os voos até o cheque. Uhum. Então, assim, até você recebe... Só que você recebe as horas de voo 2 meses depois. Então, até ter um salário legal foi agosto, setembro. E aí eu comecei a guardar o dinheiro. Em agosto eu comecei a estudar por conta o PP. Em outubro... Foi dia 29 de setembro meu primeiro voo. Em 2018. 2018. Você tava com quantos Foi quando anos? eu entrei na Gol. Tava com 30 ainda, ia fazer 31, na verdade. Você já tava com Eu ia 31. fazer 31. Que 2018. legal. E assim, você entrou, teve a ideia da aviação mais tarde, a ideia da aviação foi mais tarde, porque geralmente o pessoal pensa já com 15, 14, Uhum. né? Aí veio a ideia do comissário primeiro, depois a ideia do piloto. Sim. Levou mais de um ano para você começar a executar o teu plano. Então você não teve ajuda do pai, da mãe, da avó, da tia nesse início. Assim, um pouco meu pai ajudou, um pouquinho minha avó. Mas foi basicamente minha o dinheiro que você mas juntou. basicamente, Obrigado, Gol. assim, sei lá, 90% fui eu. Que legal. E assim, eu consegui terminar meu curso, eu até terminei o meu multi pagando com vale alimentação da Gol. Porque assim, Sério? eu nunca fazia muito mercado e eu acabei voando com um instrutor fora de aeroclube. E a gente acabou ficando amiga, eu falei assim, você não aceita receber meu vale alimentação, não? Pra eu terminar de pagar essas horas? Porque era algo que eu não usava muito. Dele, tá bom, aceito. Eu falei, então tá bom. Caramba. Então, a última parcela que eu paguei do curso, né? De todas as coisas que você fez, PP, PC, incluindo Multi, PP, FR. PC, Multi, FR, JET, tudo. Fiz tudo. A última parcela que eu paguei foi em dezembro de 2022, ano passado. Sim, ano passado. Uhum. Que então, legal. assim, eu consegui terminar De tudo 18 sem a 22, você fez todos esses cursos? tudo. Você fez o PP em 18 ainda, PP em 18, eu chequei em janeiro. de 19. 19. Já emendei o PC, tanto que quando eu fiz o PP, eu já fiz CMA de primeira classe já pra emendar, porque minha ideia já era Seguir batidão, voando. porque antes da pandemia tava muita contratação. Tava bem Tava aquecido o rolando mercado. demais Tava contratação, muito muita aquecido, muita turma. Então eu fui no gás, assim, eu falei, vou terminar rápido pra o quanto antes conseguir subir. E aí no fim veio a pandemia. Quando que você fez o PC, o cheque de PC? Chequei o PC em julho de 19. 2020. Daí eu dei uma estendida por causa da então pandemia. quando você checou, já estava dentro da pandemia. Já estava na pandemia. Se você tivesse checado em 2019, você estaria provavelmente naquelas últimas turmas do povo que foi chamado. É, eu acho que sim, porque eu chequei já tinha começado a pandemia já. Ai, que pena. Foi. Não, desculpa, eu pulei um ano. Eu entrei na Gol em 2019. Ah, Aí 2020 eu chequei. 18 foi quando você fez o curso de comissário. Isso, Então, desculpa. Não, imagina, Confundi imagina. as datas. Não tem problema. Então, 18 fez o curso, Isso, 19 foi então, contratada. de 19 a 22 eu fiz tudo. 19 a 22. E aí, ter voado na pandemia foi vantajoso pelo fato de ter pouca gente para voar? O que você achou de voar na Em sentido pandemia? de aeroclube? É. Assim, o aeroclube tava mais vazio, mas não era
tanto, Não parou. assim, não parou muito, não. Entendi. O que parou foi o financeiro mesmo, né? Como é que você ia pagar aquelas horas? A gente teve 2 meses que a gente pegou licença não remunerada, né, na empresa. Uhum. Graças a Deus, a empresa que eu trabalhava não mandou embora, então, assim, apesar de ter reduzido Você ali... sabia que uma hora ia voltar. reduziu pra todo mundo, né? Sim. Teve gente que gostou, teve gente que não. Pra mim foi vantagem, porque eu não fui mandada embora. Então, assim, eu tava com meu emprego ali, então eu tava recebendo menos, então, consequentemente, voando menos. Por isso que eu demorei o PC um pouquinho mais, demorei um pouco mais de 1 ano. Comecei em janeiro, janeiro de 2020 e terminei Em junho. em julho de 2021. Levou 1 ano e meio. 1 ano e pouquinho, o PC demorou entendi. um pouquinho mais. Aí já emendei o INVA, terminei o INVA em outubro. E nisso já fui fazendo, enquanto fazia o INVA, já ia fazendo o multi também. E... Que aeronaves que você voou pra fazer o PP e o PC? Foi Cessna, Paulistinha, voei Tupi e só. PP E aí e depois Só PC. no Paraná. Oi? Tudo no Paraná. Isso, lá em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. Eu preferi voar em Ponta Grossa, não em Curitiba, por causa de meteorologia. Era e isso que eu ia preço. perguntar. Nossa, mas Curitiba e Meteorologia tal. e preço. Não, isso aconteceu comigo Cavoco também. sempre, né, na instrução. Não, Curitiba... eu acho Faz que... o PP já sai É. FR. É isso que eu ia falar. O primeiro curso que você faz é IFR em Curitiba, né? Caramba! Praticamente isso. Já sai Não, FR já, filho. Por exemplo, em Fortaleza, lá quando eu morei, a gente tinha problema com o vento. Lá ventar muito. Então, assim, eu falei, gente, não tem aeroclube de bueiro e paulistinha aqui, porque ele nunca vai voar. Sempre tá ventando e é 12, 13, 15 nós. No mínimo, assim, num dia calmo. Aham. De Então, leve. cada lugar tem sua peculiaridade. Sim, sim. Eu ia comentar Curitiba o seguinte, assim. eu voltei pra São Paulo depois da FAB, e aí eu falei, eu tenho que rechecar minhas coisas, né? Aí eu fui no Aeroclube de São Paulo, que é super tradicional e tal, né? E tem todo um padrão lá, elevadíssimo. É bem legal o Aeroclube de São Paulo, e aquela parte do Campo de Marte, assim, tem uma mística lá, muito bacana. Aí ele falou assim, mas tem um negócio aqui. Aqui você vai voar, né? É um pouquinho mais caro porque é de uma cidade grande, eu super entendo. Mas você tem que sair e tem que se livrar daquela loucura que é a Terminal São Paulo, né? Pra depois começar a ter instrução. E aí depois eu vi assim, aqui do lado de São Paulo tem São José dos Campos. Que também tem um pouquinho, né, dessa parte de São Paulo, mas tá pertinho de mim, o voo é mais tranquilo. Eu tive o mesmo pensamento que você falou, eu vou lá para São José dos Campos, né? Muito embora eu queria ter voado lá no Aeroclube de São Paulo, que eu acho que era um quadrinho legal pra gente marcar na CIV, assim, vou no Aeroclube de São Paulo, que é da minha cidade, que você também acabou não voando na tua cidade. A gente fazia o IFR lá, né? Quando Não tem como não fazer IFR lá. Onde é garantido o IFR real? Curitiba. Vai pra Curitiba, IFR real dia sim, outro também. Não, maravilhoso, maravilhoso. O IFR a gente fazia lá, e às vezes navegação mesmo, pro Bacaxeri, ali dava pra fazer navegação, então... Que legal. E PP, PC, então, Ponta Grossa. PP, PC, fiz tudo dentro do E Aeroclube o e o multi? INVA também. O multi eu fiz fora de Aeroclube, fiz com instrutor, em aeronave Particular. de aerolevantamento particular. Que legal. Né? Aprendi bastante. Meu primeiro voo de multi foi a gente fez um traslado de Maceió pra Curitiba. Olha que bom. Que translado maravilhoso. Não, já ganhou o quê? Chegou com 12 horas, né? Chequei. Você decolou sem nunca ter voado multi e pousou já com o certificado lá. E voo passou. Multi, parabéns. Passou, já pegou o checador e falou, vamos acabar de cumprir a etapa fazendo cheque. A gente nota. só vai pousar pra colocar o checador dentro e já vai no cheque na Fazer cheque em sequência. nota. A gente Que demorou 9 horas história e é meia. essa, mulher? 9 Não, horas e conta meia. como é que você conseguiu um negócio desse? Não, era assim, ele chamava pra voar, tinha que ir meio de última hora, eu falei, como eu não na pagava aviação, passagem, né? Falei, última eu fui. hora? Não. Alguém já fez isso aqui? Não. Jamais. Voar de Programado. última hora? Não, é sempre Tudo programado. 50 dias de Sai no dia antecedência. 25, né? Toda escala que A você vai escala. fazer. Não é assim, gente? Exatamente. Ah, bom. E aí, de última hora, madrugada e Enfim, confusão. eu tava em Curitiba de folga, aí ele, vou decolar de Maceió amanhã de manhã, quer vir? Falei, tô indo. 6 horas eu peguei um voo em Curitiba, fiz conexão em São Você Paulo. trabalhava na Gol, né? Trabalhava na Então Gol. você conseguiu Eu tinha pegar- essa o benefício, flexibilidade. claro. Uhum. Aí fui parar em Maceió, dormi no aeroporto. Perrengues da aviação. Né? Adoro. Vai, Tem que ter. continua. Dormi lá no aeroporto, 6 horas da manhã, tava de pé pra fazer meu primeiro voo de multi. E Quer foi dizer, legal. pra fazer o seu curso inteiro de meu- multi. O curso Eu vou de por dia. Maceió até Bariloche. Entendeu? Não, mas foi legal. Claro, eu acabei voando mais algumas vezes, né? Porque, Obrigado, assim, né? Não, Mas, não mais rendeu duas, talvez. o curso todo. Eu fiz o lógico. curso todo, mas não rendeu o curso todo, né? Chegou um momento ali que eu falei, não tô aguentando.
Mas Tem aprendi diferença muito. de fazer em uma escola, por exemplo, como no PC, que tem que fazer 200 horas pra você checar PC se você fizer No numa aeronave multi, não. fora. No multi, não? Não, multi não. Aí você é direcionado para um aeroclube para fazer o check. Aí normalmente você faz 1, 2 horas de adaptação, depende da escola. aeronave também. É. Da aeronave, por Ah. exemplo, foi CNK 13 e 5. Eu chequei no CNK 1. Daí eu tive que fazer acho que 2 horas de adaptação que a escola Pediram. pedia, né? Era mais barato voar assim, o multi? É mais barato voar fora. Jura? Eu não sabia. Aliás, essa é a primeira história que eu escuto de alguém fazer É um que multi geralmente fora. você paga- É que, na verdade, no caso dela, foi na parceria, né? Você veio Foi. voando e eu... Ele já tinha que fazer esse pra voo ela. de qualquer jeito. É. É. Agora, se você for pagar, não é um negócio barato, né, cara? São 15 horas, sei lá, quando der Acho que são 12. 13 horas, É, aí mais o o cheque, né? Essa operação É isso aí. de Maceió até Curitiba, ele já ia realizar de qualquer jeito. Já, ele aproveitou para para te instruir. da instrução. Que legal! Nossa, você É. mandou muito bem. Teve- E aí você fez isso aí, depois você voou com ele até o final São 20 horas no multi, certo? Não, são 13 horas. Foi de lá 13, pra né? Curitiba? Eu fui de Maceió pra Curitiba. A gente pousou em Uberaba, teve uma cidade na Bahia que eu não lembro o nome. Não vou lembrar o nome. Se você tivesse Enfim. voltado, poderia pedir o cheque do PLA já. É bem mais ou menos por aí. E recebeu. Ele é assim, ó. Ele vai esperando os jogadores ficar na área. Quando ele vê, ele já levanta e cabeceia. Ele é assim, cara. Você falou, comandante, tá pra voltar agora pra checar Não, o PLA? Pronto. Já chega o PLA. Vacilei demais. Não, você vacilou demais. Aí, beleza, você fez o multi assim, foi a última coisa que você fez de voo, de fato. E o Isso. jet você fez aonde? O jet eu fiz em Salvador. Não, o jet é outra história engraçada. Vamos porque para a história do jet. tinha um colega da Gol que tem uma escola em Salvador. Carol, faz o jet aqui. Eu tinha voo pra Salvador 3 vezes por mês. Falei, tudo bem, vou começar o jet então. Eu assinei o contrato, não saiu mais escala em Salvador. Nunca brincando. mais. Você Aí pernoitava em Salvador? Pernoitava. E era pernoite bom, normalmente dava tempo 2 dias, assim? Não, 2 dias não. Era geralmente, sei lá, Pernoite não era 18 folga, horas. não. Aí, pernoite. Não, mas a gente tinha os inativos. Eu cheguei a ficar 5 dias inativos em Marabá. Olha aí. Nossa, tá vendo? Em 5 Marabá, dias. Acho que eu bati o recorde da companhia. você conheceu a cidade inteira. Praticamente. Eu levei um dia, tô brincando. Enfim. E os outros 4 eu descansei. Não, e tinha piscina. Eu falei, não, vou aproveitar a piscina. Ah, então. Choveu todos os dias. Em Marabá choveu todos os dias? Todos os dias. Mas Curitibana já Não, mas- trouxe a chuva de casa. Cara, Tá ligado? a gente Normal. leva Tem uma mala. época lá pro norte lá, meu amigo, chove chuva, é o chuva, dia hein? inteiro, filho. Caraca. Que noite. Essa É época chuva. de dezembro, janeiro ali. Na panela de pressão, né? Aí depois da chuva fica bom, que aí você consegue atravessar o rio, você come um peixinho do outro lado do rio, aí é gostoso. Mas a época de chuva lá é chuva. E não Vai, tinha chuva. jet train em Marabá. Agora Não tinha vamos pra jet. Salvador. Se eu tivesse jet train, eu terminava o jet Olha uma aí. semana em Marabá. Olha aí. Brincadeira, não Você tava... teve estratégias não tava bem nessa- hardcore de fazer cursos, né? Não tinha. Multi em duas pernas. Tá vendo? Jet em Salvador que aí não foi pra Marabá. Tipo isso. Então, e aí como é que você fez o jet então no final? Aí eu comecei a ir nas folgas. Aí eu pegava uma folga e ia pra Salvador. Você virou Só que eu perrengue de qualquer Demorei, forma. demorei um pouco mais do que... Geralmente o jet você leva uma semana. Eu demorei acho que uns 2 meses pra fazer o jet. Inclusive, assim, agora eu trabalho num táxi aéreo, não precisa mais ter o jet, já sei trabalhar em multicrew, né? Mas se eu não tivesse essa experiência de táxi aéreo, talvez eu faria mais um jet training pra... Você faria mais um? Você Faria fez o jet em pra- que aeronave? Foi Qual? no Boeing. No 737. 737. E aí você faria o outro No Airbus agora, né? Pra pegar um pouquinho de cada. Que legal. Poxa, você mandou bem. E É. você tá construindo tudo isso aí porque você quer voar na linha aérea. Linha aérea. aham. Sempre foi teu objetivo, desde que você Sim. pensou em ser piloto lá no curso de comissária? Sim. Você não pensou em trabalhar na executiva? Por exemplo, Sempre foi o linha. Diego é o cara que ele se deu muito bem na executiva, bate com o perfil dele, né, Diego? Sim, sim. E a primeira vez que eu conversei com alguém de executiva foi o Diego, e ele foi falando, cara, isso aqui é bom, isso aqui, coisa que eu nunca tinha pensado, porque ninguém nunca me apresentou. Sim. Claro que eu dei umas mentidas também, né? Tem... Mas eu acreditei. Piloto compara com pescador, né? o Não importante adianta. é que ele acreditou, né, Mentira cara? Eu acreditei até hoje, estou acreditando até hoje. Entendeu? Ué, Boa pra você. continua É. acreditando, né? Exato, Não exato. desista. Aí veio o Glauco aqui, aí ele me puxou e falou assim, então, e aí mais tarde você ficou igual o Glauco, cara, voando você não sei. Eu falei, caraca. Não, Ele tá aí quase sim. me levando já pra executiva. Já tô na tá quase- executiva. Quase me levando. Ou outras coisas, por exemplo, a gente entrevistou aqui um pessoal que faz ferry flight, que é trazer avião dos Estados Unidos. É uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar que Não, existia. essa eu já tive vontade. Muito já. legal Tem que isso. convalidar as carteiras e tudo. Quem sabe mais pra frente, sim. É uma coisa que eu faria.
Assim, eu penso muito na linha aérea. Primeiro, como eu já trabalhei, eu já conheço a rotina da linha aérea. Eu gosto da rotina da linha aérea. Eu sinto falta dessa rotina. Que você tava até eu bem gosto, pouquinho tempo. confesso, assim, é puxado. É difícil você estar com a sua família, ter aqueles momentos, né, tipo, de lazer com a família mesmo. Você consegue pedir umas folgas específicas, mas não é sempre. Eu gosto do conforto de um hotel, de tomar um cafezinho da manhã. Adoro café da manhã de hotel. Perdi uma vez e me arrependi amargamente, porque eu acordei 9... Eu falei, não vou nem pôr despertador. Não vou tomar café. Porque eu cheguei, acho que era 5 horas da manhã. Eu falei, não vou tomar café da manhã hoje. Aí acordei 10h10. Perdi o café por 10 minutos. Aí eu fiquei chateada. Fiquei triste. Onde que era isso? Tava em Belém nesse dia. O que você mais gostou da sua carreira de comissário? Eu gostava de voar. Nossa, eu gosto muito da profissão comissária. Eu nunca trabalhei como comissária pensando só... só um step. É só um step, tô aqui, só quero ser... passo pra você. Não, tô de saco cheio. Não, eu gostava. Eu podia acordar 3 da manhã, que eu tava lá, fazendo minha colocava minha musiquinha, fazia minha maquiagem, tentava atender o melhor, dava o meu melhor, atender da melhor forma os passageiros. Não é todo dia que a gente tá bem, mas eu acho que eu nunca tratei ninguém mal nesse sentido, assim, sabe? Então, eu realmente gostava. E eu sei que eu, sendo piloto de linha aérea, eu vou acrescentar uma coisa a mais que eu gosto nessa rotina. Com certeza. Né? Então, você perguntou anteriormente sobre eu ter pensado em outras coisas. Cogitei outras coisas, né? No meio do caminho. No começo, sempre foi linha aérea. Mas eu conheci a executiva recente também. Chegando aqui, eu conheci, né, em Campo Diego Grande. também te falou um monte de história. Mentiu bastante pra mim. Esse é o Diego. Cogitei fazer agrícola também. Como é que Ele puxa a sardinha pro lado dele. Puxa, deu certo. Ele tá certo. Pensou em fazer agrícola? Pensei, porque eu dava instrução no aeroclube lá no sul, né, em Palmeira das Missões, SEAC Ícaro. Eu fiquei 3 meses dando instrução. E eles davam instrução pra agrícola também. Eles tinham lá o curso deles de agrícola. Tinha o curso de agrícola. E eu cogitei, confesso que eu Jura, cogitei. assim, eu acho a assim. aviação muito legal. Agrícola, assim. Eu acho que é um voo muito bacana, Sim, né? é um voo na mão todo o tempo inteiro. Eu assim, acho massa. Mas eu acho que não é pra mim, assim, a rotina do agrícola. Igual eu falei, eu gosto de um conforto, né? Que às vezes no agrícola é mais puxadão, né? Na aviação é engraçado isso, né? A gente vai conhecendo as coisas, a gente vai tateando. E aí a gente vai, eu acho que eu me encaixaria aqui. Eu acho que eu me encaixaria aqui. A gente acha o perfil, né? Exatamente. Então, as assim, coisas que a gente nem conhece, né? Além de você achar os perfis e você se enquadrar nos perfis que você acha que é o melhor, também existem as oportunidades. Sim. Então, tá sendo muito legal aqui no debriefing, Carol, a gente conhecer a forma como as pessoas chegaram onde elas estão hoje. Uhum. E assim, tiveram 2, 3 histórias que eu ouvi e a pessoa nem imaginava que ela ia terminar fazendo aquilo. E hoje ela adora. Sim. E é uma coisa, novidade total para ela, mas ela não fazia ideia do que ela ia fazer. Né? Então, a gente conversou ali com o Pardal e ele contou que ele teve a oportunidade de fazer o agrícola do nada. Um patrão dele de executiva falou, comprei um avião e eu preciso de você para me ajudar. Uhum. E aí ele foi fazer o agrícola. acontece muito caiu isso. no colo, mas... Então, ele estava galgando uma carreira que ele vislumbrou, mas as oportunidades apareceram. Sim. Da mesma forma que você está, assim, se autoavaliando e fala, não, eu me encaixo, como o Adriano comentou, eu me encaixo melhor com isso aqui eu dou bem, isso aqui não é tão legal para mim. Né? Então, eu acho legal você estar falando assim, mas que eu gosto de conforto, gosto de um hotel. Mas isso não é demérito. Isso é a sua característica. Sim. Então, assim, legal que você sabe que tem espaço para você também na aviação. Sim. Isso é maravilhoso, né? E eu não fecho portas, né? Igual eu falei, assim, igual você falou, na verdade. Às vezes aparece uma oportunidade, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe exatamente isso que você falou, não sabe o caminho que a vida vai levar. A gente tem um plano... Mas, às vezes, eu acredito muito em Deus e eu acredito Amém. que Deus tem um plano dele pra nossa vida. Então... Você deixa ele executar. Igual eu falei... Ele passou o plano de voo da tua vida exatamente. E deixa ele executar. A gente pede umas alterações. A gente pede uns DLAs de algumas coisas. Cancela algumas. Solicita um FL mais alto. Caramba. Vamos pra RVSM daqui a pouco agora. a gente vai montar a igreja aqui só com expressão da aviação. Da aviação aqui. Não, mas Nunca sabe quando vai surgir um voo pra aqui da UANA, que o Diego me leva. Agora o próximo eu vou levar ele pra Recife.
Salvador. A gente devia fazer Inclusive, eu tô dando instrução, né? Aí, hoje apareceu um cara lá na instrução e ele falou, eu preciso de instrutor que vai fazer IFR comigo. Aí eu falei, eu sou instrutor. Aí na hora eu lembrei, não, eu tenho que ter as 50 horas de comando pra fazer a instrução de IFR. Aí agora você me contou essa história, eu falei, pô, realmente, né? Eu posso fazer uma perna grande, ida e volta lá, já terminei de juntar 50 horas de IFR pra conseguir dar a instrução. Você pode ir de Maceió pra Curitiba com o Dieguinho, ao invés de falar então, aqui da Uana. e já dá pra chegar. 9h30. Caramba, será que ele aguenta? Eu tô treinado, mas será que ele aguenta um voo assim intenso? Entendeu? Eu, com a minha presença lá, não sei se vocês repararam aqui, mas eu falo Nós vamos trazer pra 15 polegadas ali. entendeu? Lápis, trem embaixo. Trem embaixo, suja a aeronave, deixa ela bem lenta pra você ganhar nas horas. Então, assim, eu sou um cara muito falante, né? E aí, sério, gente. Não, você não é, cara. Até a Bia tá fazendo um cara aqui pra mim. Claro que você não é. Mas é que é engraçado o seguinte, uma vez me falaram que... Eu falei, cara, você já pensou nas suas soft skills? Aí eu falei, primeiro que eu nunca tinha ouvido essa expressão em inglês. Eu sei que são as palavras, né? Sim. Das habilidades macias. Mas assim, ok, soft skills. Aí ele falou, não, são habilidades que não são técnicas, não é aquilo que você foi contratado para aquilo. São outras habilidades. Então, por exemplo, a habilidade técnica é pilotar um avião. Mas as outras habilidades é você ser um cara comunicativo, é uma coisa muito legal. Aí eu falei, pô, que bacana você tá falando isso, mas por que você tá me contando isso? Ele falou, não, porque você fala bastante, você gosta de contar a história e, cara, realmente não fica chato estar contigo tantas essas horas. Aí eu falei, que bom! Aí eu vou contando as histórias, entendeu? Então, será que o Diego vai aguentar eu contando várias histórias? Mas o Diego conta as dele. Dependendo, a gente vai na GMA, ali na caixa de áudio e deixa mudo, entendeu? Só aperta lá, pilot. Então, tem essa... Mas só faz assim. Mas vamos ter história pra mentir, né? Vai dar... Porque é o seguinte, se você voar, por exemplo, 4 horas, nessas 4 horas, se você mentir um pouquinho, ele também abate horas, entendeu? Então vai pra 6. Então beleza. Tá? As horas de mentira também contam, entendeu? Você me lança na cifra, mentira. Claro. Gostei. Na hora que você bate... Aliás, crianças em casa, não lancem horas que vocês não voaram, tá? Isso aí verdade. quase todo mundo aqui é instrutor de voo sabe que isso dá besteirinha, hein? Não pode. Como é que é? Famoso avião Bravo India Charlie, o BIC. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não pode. Não, e assim, é realmente muito triste, porque a gente ouve várias histórias depois da pessoa sendo, né, caçada, cancelada. Então, na verdade, e você às vezes consegue... até o de menos, às vezes sofre um acidente porque não sabe voar direito, porque lançou tudo. E na verdade você consegue perceber quando o cara caneta e quando o cara voa mesmo, né? Então assim, você não adianta. A hora que você vai voar, você sabe quem que é quem. E faz muita diferença mesmo, tanto na parte técnica, quanto depois na parte burocrática, né? De você ver que a pessoa... Sabemos que não é fácil o cara juntar a hora. Não, é difícil. Né? Mas também todo mundo passa por isso. Todo mundo Não passa. é exclusividade. É difícil pra mim. Não, é difícil às pra vezes é todo difícil até pro cara que... eu conheço todo mundo lá do aeroporto tal. Pô, é difícil pra ele também. Sim. Ele vai ter que ir lá pedir ajuda. Por favor, dá uma carona aí, quero ganhar a hora e tal, né? Como é que foi pra você ganhar as horas depois do teu PC Multi Recife Marabá? Foi o Vadinho primeiro, Nossa né? senhora. Não, assim, na verdade, como eu tava dentro da linha aérea, minha intenção era fazer interna. Então eu fiz o INVA, mas eu acomodei nesse sentido, né? Tô na linha, tava com 200 e pouquinhas horas ali com o INVA e o Multi. Próxima interna, tô pronta, tenho tudo, e CalJet, tudo. Então, tô pronta pra interna. Então, meio que acomodei. E aí aconteceu de fevereiro eu sair da Gol. Eu achei que eu ia demorar um pouco pra conseguir me recolocar na aviação, né? Principalmente porque não abria a seleção, às vezes, a seleção de comissária de outras companhias tinha acabado de fechar. Aí eu tinha acabado de acontecer? Você saiu em fevereiro agora de 22 ou 23? Agora, 23. De 23. Caramba, foi agora mesmo. Fevereiro. E você tinha 200 horas? Tava com 220. Legal. Aí um colega meu que fez agrícola lá em Ponta Grossa falou assim, você não quer dar instrução? Você tem o INVA? Eu falei, tenho, tá vencido. Não, recheca seu INVA, você quer dar instrução? Lá no SIAC estão precisando de instrutor. Ele fala com meu tio lá e, querendo ou não, aviação, indicação. Não adianta, não piloto adianta. contrata piloto. A gente fala isso desde o primeiro episódio. Exatamente. Assim, até hoje, onde eu tô também, foi um piloto que me indicou. Então, assim, um vai indicando o outro, vai ajudando o outro. Não adianta, né? Até o dia que eu puder ajudar alguém. Então, a roda da aviação é essa, né? E aí, eu falei, tá bom, vou. E fui pra lá, dei instrução lá.
com a instrução eu fui pra... Isso lá é lá em Palmeiras? Lá né? em Palmeira das Missões. Essa era a oportunidade que Interior do ele Rio te Grande do Sul. indicou. É. E aí, quantas horas você fez lá? Foi, acho que 160 horas de instrução. Em quanto tempo? 3 meses. Caramba, você voou como se não houvesse amanhã. Eu voei. Teve um mês que foram 80 horas de voo. Meu Deus. E aí você já chegou nas 500 horas nessa fase? Não, aí eu cheguei 370 e pouquinho. Acho que é mais ou menos isso. Tava próximo de 4, É. de 400. 400. Aí, quando eu vim pra cá, acabei voando umas aeronaves, Por consegui que fazer. você veio pra cá? Agora você tem que contar essa Justamente história. por causa... Eu sei, que foi aí que eu te conheci. Que foi aí que a gente se conheceu, Exatamente. né? Surgiu uma oportunidade de um táxi aéreo aqui. Aí eu fiz o curso, nesse meio tempo já fui deixando a instrução, porque é muito boa a instrução, é legal da instrução, mas a gente sempre vai dando um passinho. A instrução acho que não é carreira, né? Acho que é difícil alguém que faz carreira na E da instrução. mesma forma que você falou do comissário, não que você não se entregasse pra aquela Exatamente, profissão. eu gostava. Eu sinto falta às vezes da instrução. Imagina. Eu tive muito aluno legal, é legal, tipo assim, teve aluno meu que agora tem um mês, passou na banca, tipo, concluiu tudo, checou PP, e me mandou mensagem, Carol, chequei PP, obrigada, porque você fez parte disso. Então eu falei, ai, que bonitinho, que legal saber disso. E eu aprendi muito na instrução, eu aprendi muito. Que eu acho que às vezes, a mesma coisa do inglês, né? Quando eu dei aula de inglês, eu comecei sem saber muito inglês a dar aula. Eu estudava inglês Para dar aula. Para dar aula. E aí eu aprendi. Então, quando você ensina, você aprende 2 vezes, né? Não, concordo plenamente. Eu acho que, pra mim, foi muito bacana a instrução, que eu aprendi muita coisa. Eu até falo assim, que a gente sempre tem que voar à frente do avião. O instrutor tem que voar à frente do avião e do aluno. Tem mais uma coisa pra colocar no cálculo. Exatamente. Então, assim, foi uma fase muito bacana. Só que aí apareceu a oportunidade de um táxi aéreo. Eu posso contar a verdade? Ribac. Eu vou contar a verdade. Qual que é a verdade? Surgiram 2 seleções. Uma pro táxi aéreo, que hoje, graças a Deus, você tá lá. E a outra pra trabalhar no Debriefing 67. Eu fui eliminado do táxi aéreo. Mas eu passei aqui no Debriefing. Aê! Obrigado. Não, é verdade. Me exigiu alguns voos pra aqui da Ana? Batata tá assando. Exigiu, mas... Adriano, sua batata tá assando. Acho que o que ele fez de errado, que ele tava puxando saco. Não, mas aí a gente se conheceu na seleção do táxi aéreo. Eu falhei miseravelmente, mas ela tá lá. Isso que importa. Foi sofrido, mas tô lá. Isso aí. Eu lutei ali um pouquinho. E não é fácil também. pra ninguém, na verdade. Não, e assim, assim, como é que eu não sei se eu sei colocar isso de uma forma de boa, assim. Ainda é muito difícil pra mulher na aviação. Então, quando aparece alguma oportunidade, a gente tem que agarrar. Às vezes, mais até do que pra homem. Homem, às vezes, aparece 1, 2, às vezes não também. Mas pra mulher, tem algumas áreas que são um pouco mais difíceis ainda, né? Tem um pouco desse preconceito. Eu falo, tipo, o homem tem que ser muito bom. Mas se o homem erra numa coisa, errou, foi sem querer, ou maricaca, beleza. Mas se a mulher errou, normalmente, também é mulher. Acontece isso. Entendi. Então, assim, acabou surgindo a oportunidade do táxi aéreo, eu vim pra cá. Você veio por causa da oportunidade. Vim por causa da oportunidade. Ainda demorou ali um pouquinho pra realmente efetivar, mas eu tava lá, eu ia lá, dava a cara a tapa. E aí deu certo. Hoje eu tô no táxi aéreo. A experiência do RBAC 135 acho que é muito importante pra esse caminho que eu tô trilhando, que é o caminho de linha aérea. Eu acho que conta bastante. O que você tá voando hoje? Lá tem Minuano, Sêneca, King e Carajá. Eu vou mais Sêneca, por enquanto, né? Você tá de copiloto Tô checada no Sêneca. Que legal. Aí... E as outras aeronaves já voou todas? Eu já voei... já voei, mas não tô checada ainda, né? Entendi. Então você ainda vai ser checada. A gente fez um voo, mas... Vou muito com turista hoje. Sêneca faz turista. muito voo de turismo, Pantanal. Uhum. É um voo extremamente diferente pra mim. Por quê? Como é que funciona isso? Aqui ou não? Faz muito bonito aqui? Eu fui uma vez só pra Bonito ali. A maioria é Pantanal. Pantanal onde, exatamente? Pras fazendas, pra Porto Hotel Júlio. fazenda, né? Caimã. Pescador, né, geralmente. Tem muito turista de fora, tipo, americano, alemão, estrangeiro francês, mesmo? Estrangeiro mesmo. Muita gente. Eles contratam táxi aéreo? Então, mas é o ecoturismo, né? Pescador, é o ecoturismo mesmo. Pra ver as onças, que até hoje eu não vi. Quero, inclusive, ver. Inclusive tá na minha Se você lista. estiver fazendo uma caminhada lá na fazenda, pede, eu quero ver uma onça.
Pede. É isso aí. Então, A hora que você der de... Mas aí, então, a operação principal hoje que você está participando, que é com o voo do Sêneca, é turismo. é turismo Pantanal. Uhum. Tá certo. E eu sei que lá no teu táxi aéreo, eles trabalham também com aeromédico. Tem aeromédico também. Você já chegou a participar de alguma dessas? Fiz um aeromédico pra Uberaba. E como é que é Uberaba. voar assim? Assim, é de última hora, vamos, a gente meio que fica 24 horas ali sobre aviso, tem Vocês as têm a folgas e escala de tudo, mas sobreaviso? tem escala de sobreaviso, tem as folgas e tudo. E o aeromédico geralmente é daqui uma hora aeroporto, corre. Você gostou? Foi legal, foi, assim, é triste a situação do aeromédico em Sim. si, né? Eu imagino, assim, a empresa que eu trabalho, eles fizeram muitos voos na pandemia, por causa de Covid e tudo. Então, assim, a situação aeromédico é triste, porém é uma forma de Necessária. ajudar a salvar aquela vida ali, né? Sim. Então, aconteceu até recente. Eu não tava, fiquei sabendo ali, que levaram um paciente que tava à beira da morte. E ele voltou vivo. E assim, a Que família legal. foi lá receber, e eu vi os stories que a minha colega postou. E aí eu falei, caramba, eu chorei vendo stories. Imagina quem tava lá na situação, vendo a pessoa voltar pra família, a família ali recebendo, chorando. Então, o aeromédico é muito importante, né? Assim, nem todo mundo tem a condição, né? Mas realmente ajuda demais. E eu sei que na pandemia foi essencial, assim. Eu acho que foi o tipo de voo que mais teve, né? O aeromédico lá transporta órgão para transplante também? Boa pergunta. Nunca viu? Não vi. Né? Porque eu sei que na linha aérea transporta linha aérea. bastante, né? Eu acompanho chorava. bastante. Quando tinha o speech, que hoje estamos transportando, eu falava, nossa, legal. é realmente emocionante. Eu vejo assim. direto embarcando lá. É bem emocionante saber que você tá fazendo parte de algo que vai salvar a vida de alguém, né? Você... É uma Legal. partezinha, mas você tá ali presenciando isso, né? Então... Muito legal mesmo. O que você viu que é de mais diferente, assim, agora na operação táxi aéreo, em relação à instrução, que você foi instrutora, Sim. mas também a instrução você como aluna? Porque foram os 3 tipos de voo que você fez como piloto. Eu acho que o táxi aéreo que tem sido mais diferente pra mim é a questão do Pantanal mesmo. Igual eu falei, são pistas diferentes, é uma operação bem diferenciada. É muito bonito voar no Pantanal, mas é uma operação que requer muito mais atenção, muito mais cuidado. É bem peculiar. Bem peculiar. O Diego pode falar, ele faz bastante também, mas eu tô aprendendo. Eu falo que eu tenho muito que aprender ainda, não sei nem 1% ainda dessa operação. Mas é bem diferenciado mesmo. É gostoso, mas ao mesmo tempo é um voo um pouco mais tenso. Por causa da operação Sim. mais rústica em algumas coisas. assim. Exatamente. E quando você diz operar no Pantanal, você vai decolar aqui de Campo Grande, vai pra lá e volta no mesmo dia? Ou Normalmente sim. E leva os turistas na ida e na volta? Isso. Eles só vão ver lá alguma coisa e voltam? Não, eles ficam. Normalmente eles ficam? Por exemplo, o Caimã, eu sei que eles entram na quinta e saem domingo, ou entra domingo e sai quinta. Então, depende ali de cada hotel fazenda, né? Que legal. E... Ai, fugiu o que eu ia falar, mas Não, enfim... das diferenças nas Sim. operações e o que você tá gostando agora de fazer nisso. O que é o que tá te mais interessando no táxi aéreo? Eu acho legal que a gente conhece muita gente, né? Tipo, tem muito contato com... Eu sempre pergunto, né? Mas é a primeira vez que vim pro Brasil, né? Principalmente ver essa curiosidade que as pessoas têm, né? Com relação ao Pantanal. E a operação em si. Eu fico pensando que eu tô aprendendo demais ali, sabe? Eu tô aprendendo uma operação que eu nunca tinha feito na vida. Eu acho que isso vai me acrescentar muito na minha carreira. Poxa, eu muito acho que legal. vai acrescentar demais, assim. Porque eu acho que é uma operação mais difícil e eu vou acabar evoluindo, vou acabar... Como é que eu falo? Me aperfeiçoando Você abre na um leque, aviação. né? Você abre aquele leque de Sim, conhecimento, sim, de sim. experiência, cada... E é igual Você a ganha gente repertório falou. na aviação, né? Isso, Você ganha, isso aí. ganha mais coisas que você possa usar depois na sua carreira. Sim, aham. Que legal. Você aprende a voar muito. Essa que é... Não tem nem dúvida. Você aprende realmente a voar. É bacana. Que legal. Olha só, o que você diria para alguém que tá vendo talvez nossa conversa aqui e que gostaria de entrar na aviação? Às vezes a pessoa também tá acima dos 30 ou tá fora da carreira, porque olha, você foi fazer seu primeiro voo de PP aos 31 e cá está você, piloto de táxi aéreo, sabe? Sim. Então, o que você poderia falar para essa pessoa que tá com vontade de entrar na aviação, não sabe ainda ao certo, não era um sonho de criança, mas chegou lá agora, tá com vontade, quer fazer, o que você diria para essa pessoa? Cara, eu acho que
não desista, tipo, tem como, depende de você, depende só de você, depende do seu esforço, depende da sua dedicação. Não é fácil, até eu fiz as minhas horas estando trabalhando. Então, assim, se tinha uma folga, eu corria para o aeroclube, ficava 2 dias no aeroclube, fazia as horas, já voltava, já voava. Assim, era uma loucura, mas deu, né? Financeiramente, também não é fácil, mas assim... Faz de pouquinho. São prioridades, às vezes, né? Claro. Eu até falo assim, às vezes você acha uma coisa cara, mas aí você gasta numa coisa nada a ver que você, poxa, se eu tivesse economizado, né? Um planejamento... tem outras formas de fazer, por exemplo, você faz o PP, você consegue fazer o PC por fora, igual a gente estava falando, com ajudas, né? Às vezes você não tem oportunidade de pagar suas horas de PC, né? Às vezes você fica no aeroclube, fica no hangar, né? Vai conhecer gente, vai lavar avião, vai empurrar avião. Sabe? Tipo, eu consegui fazer graças ao salário que eu tinha na Gol. Mas o multi foi algo de contato, né? Mas o multi foi contato. Então, assim... É isso, a aviação é igual a gente falou, é contato, é auxílio, né, de um aqui, outro ali. Eu lembro teamwork total, né, aviação. Eu ganhei o meu computador de voo de um copiloto da Gol. Tipo assim, é bobeirinha, mas pô, era um computador de voo. Eu falei, caramba, olha que legal. É um incentivo pra minha carreira, né? É um detalhe, mas foi um incentivo. Ali, poxa, eu tenho um computador de voo, tava no PP, mas eu tenho um computador de voo, que legal. Que legal. Então, assim, é isso aí. Muito bom, muito bom. Pessoal, hoje a gente esteve aqui com a Carol Klein. Foi um enorme prazer, de verdade, ter recebido você aqui. Né? A gente se conheceu ali na seleção e eu fiquei muito feliz que você agarrou essa oportunidade, que você veio para o nosso Mato Grosso do Sul, que você está voando aqui, conhecendo essa operação maravilhosa que é do Pantanal. Para você que está assistindo a gente, antes da Bia fazer uma cara feia pra mim porque eu esqueci de falar, então eu vou dizer o seguinte, você tem que comentar, você tem que curtir, você tem que tocar o sininho lá das notificações, né? Dar like. Eu vou colocar no meu dedo aqui, vai. Segue a gente lá no Instagram a gente publica mais coisas. Todo mundo que tá voando ou alguma coisa de aviação, e marca a gente lá, que a gente republica lá nos stories, né? O Diego e o Adriano estão fazendo um trabalho fantástico no Instagram e, assim, tá muito legal essa interação, tá? E eu tenho mais um recadinho, um recadinho especial. Não é para falar só dos nossos patrocinadores, que é a Le Petit, né? Hoje é Le Petit, tá bom? Mas é para agradecer em especial um ser humano que está operando conosco, que se não fosse essa pessoa, não sairia a filmagem, não sairia a parte técnica de microfones, a parte técnica de gravar, tudo, que é o Adriano Galindo. Eu sou muito, muito grato de ter ele no nosso grupo. Realmente, o que ele faz aqui é fantástico, sensacional. Eu e o Diego, a gente é o quê? Falastrão. A gente fala pra caramba, mas mexer nas coisas, parte técnica, depois fazer edição, depois de filmar, isso realmente é incrível. E ele é o único aqui, realmente a gente não seria nada sem ele. Eu queria agradecer de coração. Eu faço alguma coisa, porque Adriano. eu não falo nada. Eu também. É isso aí, Adriano. Obrigado por tudo. E ele trouxe o negocinho. Eu tô só olhando aqui só pra saber a hora que eu posso comer. Agora já parei de falar, já posso só comer, pra lembrar, né? vocês comem aqui, porque só mais um. Eu vou levar. Acabou, né? Isso aí. Tampa de manete. A Bia vai cortar porque a gente vai comer agora, tá? Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.